Pra onde eu irei se eu não tenho? Eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. igreja. Fechem os olhos de vocês por um instante. Fechem os olhos de vocês por um instante. Porque Deus ama fazer o extraordinário dele em dias comuns. Porque Davi, ele não levantou sabendo que ia matar um gigante, mas em um dia comum, Deus fez o extraordinário. Pedro, ele não levantou sabendo que ia andar sobre as águas, mas em um dia comum Deus fez o extraordinário. E por que não viver o extraordinário de Deus aqui e agora? Porque talvez nos nossos olhos naturais nós saímos de casa achando que ia ser um culto comum, mas Deus já tinha preparado o extraordinário. E a Bia vai subir o louvor novamente e nós vamos viver o extraordinário de Deus. Eu vou subir o monte. Sim. E muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Adora o Senhor, até te encontrar. Eu vou subir. Aplauda o Senhor. Boa noite, igreja linda. Como vocês estão? Vocês estão bem? Sim. Para quem não me conhece, me chamo João Bernardo. Sou o líder da Rede Benjamin. Queria desde já agradecer ao meu pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn pela oportunidade. Queria agradecer o Rafa e a Cíntia também por confiar nos jovens. Hoje eu estar vivendo isso aqui é muito mais do que eu pensei. Olhos não viram e ouvidos não ouviram tudo que Deus já tinha preparado para mim. Amém? Vamos entrar na palavra do Senhor. Você pode colocar para mim Lucas 8, do 40 ao 48. A palavra do Senhor vai dizer assim: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e até comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada.
Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz. Vocês poderiam fechar os olhos de vocês por um minutinho? Senhor Jesus, Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que nesse momento, Pai, a minha boca se feche para que a sua se abra, Pai. E que não seja eu, Pai, mas sim seja Ti, Pai. Que seja uma noite, Senhor, que o Senhor venha tirar algo nosso e colocar algo seu, Pai. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita que ninguém saia daqui com os mesmos pensamentos que entraram. Amém? Pode se assentar. E se eu pudesse dar um nome para essa ministração, seria: se alegre com o milagre do próximo, pois o próximo milagre vai ser o seu. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele tinha acabado de curar um endemoniado gadareno. E ele estava voltando para o lado oeste do lago. E aí a palavra do Senhor vai dizer que uma multidão já estava esperando Jesus. E dentro dessa multidão havia um homem chamado Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Jairo ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, pedindo insistentemente para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a filha dele que estava à beira da morte. Só que no meio do caminho até a casa de Jairo vai aparecer uma mulher que sangrava 12 anos. E o final dessa história vocês conhecem bem. E Deus me deu algumas lições dessa passagem e eu queria compartilhar com vocês. E o meu primeiro tópico é: quem está convicto que tem a presença do Senhor, não teme o que vem pelo caminho. Porque a palavra, como eu disse, a palavra do Senhor vai dizer que Jairo estava indo acompanhado de Jesus até a sua casa, e no meio do caminho apareceu uma mulher. E essa mulher, por alguns minutos, ela vai chamar a atenção de Jesus. Ela vai fazer com que Jesus pare o trajeto até a casa de Jairo. E ali, Jairo ele poderia ter muito bem se frustrado. Ali Jairo poderia muito bem ter sido um ingrato. Mas não, Senhor, eu cheguei primeiro. Mas eu fui até você, eu me prostrei e eu te chamei. Mas não. Jairo, quando ele viu alguém vencer antes dele, ele não se frustrou. Jairo, quando ele viu alguém viver um milagre antes dele, ele não se frustrou. Jairo, quando ele viu alguém romper antes dele, ele não se frustrou. Só que por muitas vezes na nossa vida, a gente se incomoda demais e confia de menos. Ah, mas fulano está vivendo e eu estou na prova, se alegra. Mas fulano está rompendo e eu estou na prova, se alegra. Mas fulano está vivendo um milagre e eu estou na prova, se alegra. Porque enquanto você se alegra com o milagre do próximo, o próximo milagre já está preparado na sua casa. Foi assim na vida de Jairo, vai ser na minha e na sua. Enquanto a gente se alegra com o milagre do próximo, o nosso milagre já está sendo preparado. Só que a gente tem aquela velha mania de se incomodar demais e confiar de menos. E talvez isso seja um dos motivos que mais atrapalha as bênçãos na nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, por alguns minutos ela vai chamar a atenção de Jesus, fazendo com que ele pare o caminho até a casa de Jairo. E como eu disse, Jairo poderia ter muito bem sido frustrado, mas não, Jairo confiava. Jairo ele tinha a presença do Senhor Jesus ao seu lado. Mas nós, hoje, temos algo que Jairo também não tinha. Porque Jairo tinha a presença de Jesus ao seu lado, mas nós temos Ele dentro de nós. E isso quer dizer que onde a nossa mão está, Ele está. Aonde o nosso pé está, Ele está. Onde a nossa presença está, Ele está. E nós temos que voltar a acreditar que onde nossa mão chegar vai haver cura. Que aonde o nosso pé estiver, a presença dEle vai estar e o ambiente vai mudar. Amém? Jairo tinha a presença de Jesus ao seu lado. Já falei, peraí. O meu próximo tópico é: se alegre com o milagre do próximo, porque o próximo milagre vai ser na sua casa.
próximo milagre ele foi na casa de Jairo. Independente das situações, independente do que Jairo passou, independente do que Jairo teve que esperar, o próximo milagre foi na casa dele. E nós temos que ter isso em nós, que o próximo milagre vai ser na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Eu não sei qual é o seu milagre, talvez o seu milagre é o seu pai na presença, jovens. Talvez o seu milagre é o seu esposo na presença. E nós temos que acreditar que o próximo milagre vai ser na nossa casa. Meu Deus do céu. Jairo, quando ele viu aquela mulher chegando, ele não se frustrou, sabe por quê? Porque Jairo sabia que ele tinha a presença do Senhor Jesus ao seu lado. E aí eu tenho no meu coração que quando Jairo viu aquela mulher sendo curada, ele teve a fé ainda mais fortalecida. Porque, sabe por que eu gosto da Bíblia, Vitão? Porque Deus ele é tão bom que ele dá um entendimento para um e um entendimento para outro. E às vezes eu imagino algo e você imagina outra coisa. E quando eu estava lendo essa passagem, eu estava imaginando Jairo, ele parando assim no cantinho para ver Jesus curando aquela mulher e aquela cena toda ao seu redor. E aí Jairo começa a se animar, Jairo começa a dar uns pulinhos e falando assim: se esse homem fez isso aqui na minha frente, imagina o que ele vai fazer quando chegar na minha casa. Imagina o que ele vai fazer quando chegar na sua casa. Só que por muitas vezes a gente esquece disso, que nós temos a presença dele dentro de nós. Mas nós temos que confiar. Eu fiquei por muito tempo estudando sobre essa passagem. Eu imaginei Jairo de diversas formas possíveis. Jairo alegre, Jairo preocupado, Jairo doido das ideias. Só que o jeito que eu mais imaginei Jairo foi Jairo alegre. Porque Jairo sabia que se Jesus estava fazendo aquilo na frente dele, ele ia curar a filha dele. O próximo milagre seria na casa de Jairo. Só que no meio do caminho, nós vamos encontrar muitas bocas que geram morte. E aí o medo não pode parar quem confia no Senhor. Gu, coloca para mim Lucas 8:49. A palavra do Senhor vai dizer: enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Bocas que geram morte. E no meio do caminho do nosso milagre, nós vamos encontrar muitas bocas que geram morte. No caminho do nosso milagre, nós vamos encontrar com muitas pessoas querendo frustrar nossos planos, frustrar nossos sonhos. Mas nós temos a presença, assim como Jairo. Bocas que geram morte. Mas o Senhor também coloca ao nosso lado bocas que geram vida. Nós somos as bocas que geram vida. E no meio do caminho do seu milagre, você vai cruzar com muitas bocas que geram morte, muitas bocas que vão querer te frustrar, muitas bocas que vão querer interromper o seu caminho. E talvez hoje mesmo você chegou aqui cansado, porque te disseram algo que talvez isso penetrou no seu coração e te desanimou. Talvez você chegou aqui frustrado, achando que seus planos tinham acabado, que seus sonhos e planos já tinham morrido, mas não. Ele só está tirando um cochilinho. Porque na verdade não morreu. Seus planos não morreram. Você carrega a presença do Senhor dentro de você. Talvez hoje mesmo você chegou aqui pensando: se hoje Deus não falar comigo, eu vou parar. Se hoje Deus não falar comigo, eu desisto de tudo. E Deus está falando com você: confia em mim. Confia em mim, porque eu vou contigo, eu vou até sua casa. O próximo milagre é o seu. O
próximo milagre é o seu. Você vai viver o seu milagre ainda esse ano. O pastor Michel, ele sempre fala para nós, 2025, você vai viver o melhor ano da sua vida. E você vai mesmo. Eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Eu estou vivendo o meu milagre, o próximo milagre é o seu. Eu jamais imaginaria estar aqui. Como todos sabem, eu tinha muito problema com bebida, eu dava muito trabalho, minha mãe e meu pai estão ali. E aí o Senhor me encontrou. Eu recebi uma palavra de uma mulher uma vez que ela dizia que ela me via em cima do altar. Ela me via ministrando a palavra do Senhor. E hoje esse milagre se realizou. O milagre chegou na minha casa, assim como chegou na casa de Jairo. E por que ele não vai chegar na sua? Sabe quem é que mais te limita? É você mesmo. Você é o maior destruidor dos seus sonhos. Você é o maior destruidor dos seus planos. E se Jairo não tivesse confiado quando viu aquela mulher? E se Jairo tivesse sido um ingrato? Como eu disse, eu cheguei primeiro. Não, Jairo esperou. Jairo soube ver alguém romper antes dele. Jairo soube ver alguém viver um milagre antes dele. Eu não sei qual é os seus planos, eu não sei qual é os seus sonhos ainda esse ano, mas vai se realizar. Eles vão se realizar, porque o próximo milagre é o seu. Só que nós não podemos nos frustrar com o que vem pelo caminho, com as bocas que vêm pelo caminho. E como eu disse, eu fiquei meditando nessa história, e eu fiquei pensando, caramba, imagina a situação, a sua filha morrendo em casa, e aí você, vamos Jesus, porque a gente tem essa mania de querer acelerar alguns processos, né? Como o Vitão disse uma vez, a gente tem mania de querer ensinar a Deus a trabalhar, mas não, o tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é diferente do nosso. E nós temos que crer que se ainda não aconteceu, vai acontecer. Vai acontecer. Porque é o tempo dele de trabalhar. E muitas vezes a gente se frustra por querer atrapalhar o trabalhar de Deus. Por querer colocar as mãos no trabalhar de Deus. Quantas bênçãos e milagres nós deixamos de viver por querer colocar as mãos no trabalhar de Deus, de querer adiantar alguns processos de nossa vida. Jairo já tinha tudo, ele já tinha a presença do Senhor Jesus ao seu lado. Jairo em nenhum momento da palavra do Senhor vai dizer que Jairo ficou apressando Jesus, em nenhum momento, porque Jairo confiava, Jairo sabia que o próximo milagre seria com a sua filha. E porque o próximo milagre não pode ser o meu e o seu? Porque o próximo milagre não pode ser o meu e o seu? Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele pede para que todos que estavam na casa de Jairo saíssem. Porque tem pessoas na nossa casa que não se alegram com as nossas vitórias e os nossos milagres. Tem muitas pessoas que estão próximos de nós que não se alegram com nossos milagres, com o nosso romper. Mas Jairo se alegrou com o milagre daquela mulher. E quando você se alegra com o milagre do próximo, o próximo milagre ele vai chegar na sua casa. Juninho, coloca para mim Lucas 8, dos 50 ao 54. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, porém, ouvindo isso, disse Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, apenas dorme.
Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Talita, cumi. Seus planos não estão mortos. Seus sonhos não estão mortos. Nada está morto em sua vida. Só está tirando um cochilinho. E nós vamos viver todos os milagres que Deus tem para nós. E talvez pareça que tudo está difícil, pareça que nada vai dar certo, parece que tudo está dando errado em sua vida, mas calma. É no tempo do Senhor. Não tenhas medo, somente creia. E aí a palavra do Senhor vai dizer: Talita, cumi. Mulheres, levantem-se. Homens, levantem-se. Igreja, levantem-se. Porque vocês vão viver o milagre do Senhor Jesus. O medo não pode te parar. O medo não parou Moisés. O medo não parou Pedro. O que parou Pedro foi ele mesmo. Foi ele ter olhado para o mar. Moisés não. Moisés, quando viu aquele mar vermelho, o Senhor disse para ele: marche. 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 E eu fico imaginando Jesus falando para Jairo: marche, marche, marche até a sua casa, porque você vai viver um milagre. Marche. Eu queria que vocês se colocassem de pé. O louvor pode subir. O que é que anda travando você? O que é que anda travando o seu milagre? O que é que anda travando o seu ministério? Qual é a área da sua vida que Jesus tem que fazer um milagre? Qual é o milagre que você colocou na sua mente, que você iria viver e por um momento você desacreditou dele? Porque hoje é dia de viver milagres. Hoje é um dia comum que nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Fechem os olhos de vocês. Era um dia comum, mas Moisés viu a sarça. Ouvi tua voz. Moisés viu o extraordinário. Que presença é essa? E por que nós não podemos viver o extraordinário de Deus aqui e agora? Só quem pode parar a gente é nós mesmos. Me escondi de ti. Que presença. O medo, ele não pode parar quem tem a presença do Senhor. Que eu não resisti. O medo não pode parar eu, o medo não pode parar você. Porque nós vamos marchar. Nós vamos marchar sentido ao nosso milagre. Nós vamos marchar sentido ao nosso milagre. E nada pode parar a igreja do Senhor. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover. O medo, ele não pode me parar. O medo, ele não pode te parar. Entrego a ti. Eu só quero te conhecer. E talvez você chegou aqui hoje pensando em parar. Talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir de tudo. Talvez você chegou aqui hoje sem rumo. Talvez você chegou aqui hoje com respostas para dar e não sabia o que dizer. Mas hoje Deus está te dizendo: filho, eu estou contigo. Você vai viver o seu milagre. Não se preocupa se eu parar um pouco, mas você vai viver o seu milagre.
presença o milagre vai chegar até a sua casa. Eu não resisti. Que presença é essa? Meu som está aqui. E vem com teu poder, faz o teu querer. Hoje é noite de viver o extraordinário de Deus. Hoje é noite de viver o milagre de Deus. Eu não sei como vocês chegaram aqui, mas eu sei como vocês vão sair. Vocês vão sair cheios da presença do Senhor Jesus. Conhecer, eu só quero. Hoje é um dia comum, mas Deus já preparou o extraordinário para mim e para você. O medo ele não vai te parar. O medo ele não vai me parar. O grande eu sou comigo está aqui hoje um dia. Mesmo que o mar esteja em frente, está aqui hoje um dia que eu vou. Esse medo ele acabou de cair na minha vida. Não vai me parar. Está aqui hoje era o medo, mas hoje eu vivo a totalidade das promessas. Hoje eu estou vivendo o extraordinário de Deus. E vocês também vão viver. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. E vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o teu querer. Tudo em paz? Minha vida entrego a ti. Quero chamar os pais para vir aqui, por favor. Vai sim. Vou fazer igual o pessoal da Get Church lá, né? Get Church. Você falou pra mim então que tinha uma menina enferma e depois morreu dentro de casa. Aí os pais, preocupados, a mãe ficou em casa lá, buscando, pedindo ajuda, e o pai foi buscar socorro de Jesus. E aí quando Jesus ele entra, ele da família, ele só deixa o pai e a mãe entrar. E a filha estava lá morta. Mas Jesus ele muda qualquer tipo de cenário. E quem disse que aquilo que você está vivendo não é um milagre? Porque só vocês sabem, só vocês sabem o que vocês passaram naquelas condições lá atrás. E hoje o milagre estava ministrando. Hoje a promessa estava ministrando. E hoje, na verdade, esse Talita Cume, esse menina levantes, hoje Deus ele está levantando uma outra geração. Porque se você analisar antes, ele levantou uma geração de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. E aí ele vai numa casa onde tem uma jovem, que tinha 12 anos de idade e estava morta. E Jesus ele cura uma geração mais experiente e cura outra geração